Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia, hoje pra gente começar uma nova minissérie. Na verdade, continuando a nossa história da República Brasileira, hoje a gente entra num período específico da história da República. Hoje começamos a descobrir, entender e tentar compreender um pouco melhor o que foi a ditadura cívico-militar ou o regime militar, esse período da República Brasileira que vigorou entre 1964 até 1985. Então se liga aí, vem comigo, deixa sua curtida, segue o canal, ativa o sininho para a gente descobrir um pouquinho mais da história de cada um dos governos durante o período da ditadura militar, as grandes características, os grandes acontecimentos da história do Brasil durante esses 21 anos. Então, para começar a nossa história, para começar nossa série de vídeos, vamos entender um pouquinho do contexto geral disso. Então, retomando um pouco o contexto da chegada dos militares ao poder, precisamos olhar aí principalmente para o início da década de 60 no Brasil. Então, o governo eleito pós, JK é o governo de Jânio Quadros, que se elege em 61 com grandes discursos moderadores, discursos conservadores, discursos até que entusiasmaram a população de uma forma geral. Mas 7 meses depois, o Jânio Quadros acaba renunciando e aí abre um precedente para uma crise institucional, já que o nosso vice-presidente na época, João Goulart, o Jango, não era muito bem visto pelos setores militares e também pelos setores conservadores, que não queriam entregar a presidência da República então para um político associado aos movimentos trabalhistas no Brasil e visto como um político sindicalista. Então aí o grande arranjo político do Congresso Nacional com esses setores foi mudar o presidencialismo para o parlamentarismo, que dura aí até 63, quando o Jango consegue então vencer o plebiscito e voltar e assumir os poderes políticos como presidente da República. A partir desse momento, para enfrentar a crise econômica que vivíamos nesse contexto e também para mudar as estruturas da sociedade brasileira, o Jango propõe então as famosas reformas de base, os planos trienais, uma série de reformas políticas, educacionais, urbanas, tributária e agrária, que prometiam resolver as nossas grandes questões sociais, políticas e econômicas, enfim. Mas estes eram movimentos, eram reformas que assustavam essas classes, principalmente conservadores, que não queriam ver os seus privilégios sendo tocados. E por outro lado também Jango tinha uma grande pressão da sociedade brasileira para que resolvesse a crise que vivíamos nessas circunstâncias. Então basicamente este é o contexto em que ocorre o início ou o golpe de Estado que vai derrubar o João Goulart no início aí na madrugada do dia 31 de março, mas no dia 1º de abril se concretiza e oficialmente começa o regime militar, o período da história do Brasil marcado pelo controle das Forças Armadas, em especial da junta militar formada por Exército, Aeronáutica e Marinha. Mas basicamente os 5 presidentes que nós tivemos ao longo desses 21 anos foram todos representantes do Exército Brasileiro. Então esse período, esses 21 anos que marcou a história do Brasil, e é uma marca um tanto quanto sombria, já que este momento instaurado, a ditadura instaurada, com apoio de vários dos setores da sociedade, vai ser marcado pela cassação e pela restrição de diversos direitos e liberdades individuais, coletivas, vai ser utilizado em especial de práticas de violência física, torturas, para punir qualquer tipo de pessoa que oferecesse qualquer tipo de oposição ao regime militar nesse momento. Também ficamos completamente proibidos de participar da política nacional, escolhendo os nossos principais governantes, voto para presidente, governador, prefeito das principais cidades brasileiras, vão ser restritos nesse momento, e quem vai eleger esses representantes é o colégio eleitoral, que era formado pelos próprios militares nesse sentido. E como que eles conseguiram montar esse esquema? Aí entra algumas características importantes do regime militar. Mais um elemento ou uma informação bastante importante para entender o regime militar é a gente entender a divisão
das disputas políticas dentro da cúpula do exército. Quem acha que os militares formaram um grupo homogêneo, político, com uma grande ideologia ou um grande projeto nacional, está muito enganado. Dentro das Forças Armadas existe uma grande disputa de poder, em especial entre duas grandes linhas, né? Dois grandes grupos. Um grupo formado pelo aquilo que chamamos de ala branda ou ala moderada, que eram militares em especial formados, ou na grande maioria deles professores da Escola Superior de Guerra, ESG, né? Essa escola criada aí logo depois da Segunda Guerra Mundial, com uma influência muito grande dos Estados Unidos e desse contexto da Guerra Fria, trazia alguns, ou trouxe as grandes bases ideológicas para as discussões, tá? Durante o regime militar, durante esses 21 anos. Quais eram essas bases? Primeiro, a ideia de sustentar o desenvolvimento, né? A importância de sustentar o desenvolvimento econômico, né? Os grandes projetos de desenvolvimento econômico, além do combate a qualquer tipo de organização, qualquer tipo de aproximação com grupos que tivessem essa ideia de aproximação com o comunismo, né? E é daí também que vem o grande ideário, tá, do regime militar, que é a ideia da doutrina da segurança nacional, que serviu basicamente de sustentação, de pilar para a institucionalização do autoritarismo. Então, toda vez que os militares, de uma forma geral, queriam agir a partir das suas práticas, eles usavam a ideia da doutrina nacional, ou qualquer tipo de coisa, ou qualquer tipo de atitude ou movimentação política que pudesse oferecer um risco à doutrina nacional. Então eles passam a endurecer. Por outro lado, né, contrário à ala branda, moderada, nós vamos ter a ala dura. Esses militares tidos e caracterizados por serem militares mais ultraconservadores e anticomunistas. Então, enquanto essa primeira ala branda tinham concepções mais moderadas, tá? Esta galera da linha dura tinha um objetivo literalmente de afastar, né, a ameaça comunista do Brasil, né, tirando opositores políticos, qualquer movimento de esquerda do cenário político e restabelecer a ordem da forma mais dura possível nesse sentido. Então esse grupo, né, mais linha dura, defendia o prolongamento do regime militar e, em especial, o endurecimento das repressões, tá, que os militares vão se utilizar. Então, a partir do momento que se instaura o regime militar, a partir de 1º de abril de 1964, existe uma grande movimentação desta junta governamental para começar a construir o regime. Então, no início da ditadura, os partidos políticos e o Congresso Nacional foram reduzidos, né, principalmente nas suas funções, tá? Não deixaram de existir, tá? Tanto o Congresso quanto o Judiciário, né, brasileiro, eles continuaram funcionando, mas tiveram seus poderes reduzidos. Então, entre 1964 e 1968, ocorre aquilo que os militares vão chamar de Operação Limpeza. Tá? O grande discurso deles era limpar, afastar qualquer tipo de ameaça comunista, trabalhista e qualquer tipo de organização política, social, de esquerda ou trabalhista do governo ou da sociedade brasileira. Nesse sentido. Então, o que os militares usaram para ir concentrando o poder foram os famosos atos institucionais. Então, a vida da população passou a ser regido por esses dispositivos criados e aprovados por essa junta militar, tá? Que permitiam o governo modificar, tá, as leis e aprovar também leis sem o consentimento do Congresso Nacional e também desconsiderando a nossa Constituição. Aí, por isso que a gente chama aí 64 de um golpe, porque foi completamente inconstitucional, né? Não seguiu a regra constitucional da Constituição que tínhamos em vigor, que era aquela promulgada, né, em 1946. Então, os atos institucionais foram, tá, os meios utilizados pelo regime, pela ditadura militar, para governar, em especial para embasar legalmente as decisões arbitrárias
que o governo queria fazer. Então, toda vez que eles precisavam de uma decisão, eles aprovavam um ato institucional, iam complementando os atos institucionais e foram montando, né, este processo. O primeiro ato institucional acontece no dia 9 de abril de 1964 e ele vai trazer aí alguns princípios importantes. Primeiro, estabelece eleições indiretas para presidente da República, tá? Então a gente não vota mais para presidente, né, a partir de agora. Segundo preceito, o direito de anular e suspender direitos políticos e mandatos. Então eles podem, a partir de agora, suspender e anular mandatos e direitos políticos de qualquer pessoa, tá? Que esteja na decisão do presidente da República, né? Também este ato institucional vai decretar o estado de sítio, tá? E não precisa da autorização do Congresso. Então agora o Poder Executivo tem o direito de decretar estado de sítio, que são medidas extraordinárias, né, previstas aí na Constituição, que podem acionar, por exemplo, em casos excepcionais, né, em caso, por exemplo, de uma catástrofe ou de um ataque. Então agora nós não precisamos da aprovação do Congresso, tá? E aí isso dá ainda mais poder ao Poder Executivo para tomar decisões. E também, nesse momento, suspende por 6 meses as garantias constitucionais. Então, nossa Constituição passa a ser suspensa durante 6 meses nesse momento. Então, os atos institucionais foram a forma em que os militares usaram para governar nesse sentido. E aí, depois de fazer esta montagem com o primeiro ato institucional, no dia 11 de abril de 1964, a junta militar indicou o nome de Humberto Castelo Branco, né? Humberto de Alencar Castelo Branco, desculpem, para o cargo de presidente da República. Então, aqueles que ficaram no Congresso Nacional, então tiveram o direito de votar e escolher o novo presidente da República e, né, sem nenhuma surpresa, o Castelo Branco acaba sendo eleito e transforma-se a partir do dia 11 de abril no primeiro presidente dessa nova fase da República Brasileira. Mas a história do governo do Castelo, os feitos do governo do Castelo, é um assunto para o nosso próximo vídeo. Então fica ligado, deixa sua curtida, segue o canal, ativa as notificações, que a gente vai fazer uma série de vídeos a partir aí das próximas semanas, trazendo um pouquinho da história do regime militar, ok?